Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos voltar aos nossos estudos, continuando a introdução do livro A Gênese. Kardec nos diz o seguinte, vamos ler. Parece-nos necessário, antes de entrar no assunto, definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na edificação da nossa doutrina. Essas considerações preliminares que afasta todas delas a ideia de misticismo, constitui o objetivo do primeiro capítulo, intitulado Fundamentos da Revelação Espírita. Pedimos uma atenção rigorosa para esse ponto, porque é aí que se encontra, de algum modo, na questão, ou seja, quando a gente for a partir do próximo estudo, trabalhar os fundamentos da revelação espírita, que é o primeiro capítulo. Então, nós vamos fazer um histórico sobre as três revelações, que está no capítulo que já tinha falado, Fundamentos da Revelação Espírita. Sendo a primeira delas, a revelação mosaica, a segunda dela, a revelação de Cristo, e a terceira, a revelação espírita. Sendo que na primeira, como fala aqui, é a edificação da doutrina espírita, na revelação mosaica, que traz a ideia de Deus único. Essa revelação, ela é personificada em Moisés. A segunda revelação, ela é personificada em Jesus, que é nosso guia e modelo, o governador de nosso planeta. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que não é personificada em nenhum espírito, nenhum espírito, mas o somatório de todas as comunicações é esse grande diferencial, porque ela fala aqui da questão, aqui a respeito dessa questão, porque a revelação da doutrina espírita, ela não veio pelo ensino de um único espírito, que poderia até mesmo ser duvidado a veracidade das informações. Ela diz o ensino coletivo e concordante, como diz aqui no nosso próximo item, que vai ser concordante. Então, não obstante, a parte que toca a atividade humana é a elaboração dessa doutrina. A sua iniciativa pertence aos espíritos. Ela, porém, não é formada da opinião pessoal de cada um deles. Ela não é. E nem pode ser, mas o resultado é o resultado do seu ensino coletivo e concordante. Isso é importante a gente entender. Então a gente vê aqui que na realidade nós não temos uma doutrina kardecista. Nós não somos kardecistas. Nós somos na realidade espíritas. Por quê? Porque a doutrina não é a doutrina de Kardec. Ele é o codificador da doutrina dos espíritos, que é o ensino coletivo e concordante. Então, a primeira coisa que devemos ver com a introdução é que nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Kardec não trouxe, ele trouxe a organização e a metodologia, mas os espíritos que, através das comunicações, trouxeram o corpo da doutrina. E essa é a questão de ser coletiva e concordante. Então, qualquer comunicação que saia de um eixo, de um pensamento, ela era deixada de lado. Se fosse uma coisa muito discrepante, porque vários espíritos falando sobre o mesmo tema. Um deles fala uma coisa totalmente diferente, ou oposto, ou com uma diferença muito grande de entendimento, não era colocado no corpo da doutrina. Então, naquele item, nós vamos ver aqui naquele item, então, somente nessa condição, ela pode se dizer doutrina dos espíritos. De outra forma, seria apenas doutrina de um espírito, e só teria um valor de uma opinião pessoal, que foi justamente o trabalho maravilhoso de Kardec, que foi organizar, copilar todas as perguntas feitas, todas as perguntas efetuadas com as várias
respostas. Quando a gente vê no livro dos Espíritos uma resposta, a gente pensa assim, o Espírito respondeu. Não, foram vários que falaram sobre aquele tema, dando aquela mesma resposta, seguindo a generalidade e concordância no ensino. Tal é a característica essencial da doutrina. Isso é extremamente importante, né? Porque ele vem trazer a ideia que a doutrina não é baseada em um espírito só, que está lá no Evangelho, tem lá na mensagem de Lázaro, trabalhando a ideia de afabilidade e doçura. Mas quando Lázaro vai trazer aquilo, outros espíritos já vieram, né, discutindo aquele tema. Então, nos textos anteriores, então você tem a questão da generalidade e da concordância. E essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passado além disso pelo critério, né, da lógica, que faz a força da doutrina espírita e assegura a perpetuidade, por exemplo, porque, como a gente tinha conversado aqui na aula anterior, porque os milagres vêm depois, né, que a gente estuda fluido. Porque você só consegue que esse milagre e um fenômeno natural da lei de Deus e que só é trabalhado porque existem os fluidos para movimentar a vontade de Jesus. Mas eu não consigo curar, está falando de Jesus, que é um espírito muito mais evoluído, né? A gente não consegue curar, mas Jesus, quem sabe a gente cure, né? Jesus é um espírito muito mais evoluído, né? Muito mais à nossa frente, mas ele mesmo disse que sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então ele vem trazendo para a gente o que nós podemos fazer. E a doutrina espírita vem trazendo, né? O quê? Então a metodologia, a fenomenologia da cura ou da obsessão, como é realizado, todo esse sistema, você pega o fluido, você modifica o fluido, você joga o fluido lá no paciente, como a gente faz na casa espírita, visto que a doutrina tem sua fonte nos ensinos dos espíritos. Para que ela desaparecesse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. Isso é também importante, né? Então, a doutrina espírita, ela não é baseada em um profeta, apenas ela é baseada em um ensino concordante. A gente já falou aqui, né? Várias vezes, de vários espíritos. Então, não tem como se extinguir esse pensamento, porque você pode tirar algumas partes. Então, o pensamento que a Teresa tem, o pensamento que a Beatriz tem, o pensamento que o profeta tem, né? O pensamento que a pessoa X ou Y tem, mas não se pode retirar o pensamento de uma série, de um grupo de espíritos sobre um determinado assunto. Então a gente pode tirar de alguns, né? De um só, né? E aqui ele vem falando pra gente a questão do livro dos espíritos. Olha só como é interessante. Quando chega a Gênese, né? Como chega a Gênese. Então é muito interessante. O livro dos espíritos só viu seu crédito se consolidar porque a expressão de um pensamento coletivo geral. A gente falou o livro dos espíritos. Pergunta o número 1 do livro dos espíritos, né? Por exemplo, foi respondida por um grupo de espíritos que deram aquela resposta. No mês de abril de 1867, viu-se completar o primeiro decênio nesse intervalo e os princípios fundamentais dos quais se formaram, as suas bases foram sucessivamente acabados e desenvolvidos em consequência do ensino progressivo dos espíritos. É o que a gente vê, por exemplo, quando vamos estudar a questão dos milagres daqui da Gênese. Primeiro já passou pela formação do livro dos médiuns. Olha que interessante. Veio o livro dos espíritos, né? Depois vieram os outros livros da codificação, o livro dos médiuns, ensinando
como mecanismo, qual o mecanismo da mediunidade, para depois vir a Gênesis, as curas e os milagres, trazendo através dos ensinos dos espíritos. Então, de todos os espíritos lá atrás das obras, da codificação, e através do mecanismo, né, de ação dessa mediunidade, de tudo. Então, a gente depois vai entender como é que é fácil o processo de cura. E quando a gente fala que é fácil o processo de cura, eu não estou falando, então vamos curar todo mundo. Não é assim, não é o mecanismo. Ele já é muito bem esclarecido na codificação, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, e em outros livros que nós temos. Então, a gente, entendendo como se realiza o processo da cura, a gente pode, a nossa melhoria, a nossa evolução, o nosso progresso moral e intelectual, realizar essas curas, como a gente vê na ciência hoje em dia, quando eles trabalham a questão das imposições das mãos, como os pacientes se sentem melhor depois de uma prece, a melhora do quadro geral dos pacientes depois da imposição de mãos, enfim, a sistemática de como realizar o processo de cura. Então a gente vai ver, a partir do nosso próximo encontro, se Deus quiser, o caráter da revelação espírita. Todos esses textos estão aqui e a gente pode buscar na Revista Espírita, que tem sobre a geração espontânea, sobre a astronomia geral, e a gente vai ver como muito mais detalhes aqui na Gênese, no transcorrer desses nossos encontros sobre a obra Gênese. E assim, terminando a parte da introdução, e a partir da nossa próxima aula, nós estaremos trabalhando o capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. Eu espero que você esteja estudando, esteja gostando. Temos muito pela frente, nós estamos no comecinho, né? Temos muito pela frente, muitos estudos, e nós vamos chegar lá. Bons estudos, boas reflexões.